Oi gente, seja bem-vindo ao canal H+. Hoje a gente vai dar uma voltinha em Ouro Preto, a gente vai conhecer um pouquinho, né, do barroco, do rococó, desses estilos artísticos aí que floresceram no Brasil nesta época de extração, de grande extração de ouro, no Brasil colonial. Se a gente pode, né, dar uma visitadinha no Brasil colônia, como é dito, né, na história atual, assim, no período do século 17, 18, e ainda enxergar como, né, aquela época era vivida, Ouro Preto é a cidade certa. Eu tive o privilégio de ir para lá e você vai comigo também, né, no História em Cidades, visitando Ouro Preto. Histórias em Ouro Preto. Hoje a gente vai falar sobre a arte barroca que se desenvolveu aqui na região. Uma região marcada por grandes picos, né, por ruas estreitas, elevadas, construções baseadas em sobrados, com 2, 3 pisos onde se trabalhava no porão. Então aqui, né, nesta região, a gente vai ter diversas igrejas com uma característica, e residências também, com uma característica artística conhecida como barroco. Barroco é um movimento artístico que vai surgir na Europa por volta do século XVI, XVII, em resposta ao Renascimento, trazendo mais expressividade, mais vida às suas formas artísticas, né? Mais expressão, sentimento. Por isso que o barroco vai ter sempre dentro das suas obras uma questão mais voltada à expressividade, ao sentimento. Era essa a ideia. Também aqui na região a gente vai ter o rococó, que seria um estilo parecido, mas mais voltado ao cotidiano, né, com mais expressividade popular, com tons mais claros. Então hoje a gente vai abordar dois grandes artistas. A gente vai visitar algumas igrejas aqui da região, o museu deles. O primeiro é o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, um personagem famoso, né? Ele era filho de um arquiteto e mestre de obras aqui de Ouro Preto. A sua mãe era uma escravizada, né? A Isabel. Tanto é que ele vai ter que ser alforriado logo no nascimento. Então ele vai aprender o ofício com seu pai, vai ser um dos grandes artistas aqui da região, né? Ele nasce entre, a gente não tem uma data certa, alguns dizem 1730, outros 1738, mas enfim, a data em que ele morreu foi 1814. E ele vai ser famoso, assim como o Mestre Ataíde, que é um outro personagem, né, que a gente vai abordar, que é um grande pintor aqui da região, por causa dos artistas do movimento modernista brasileiro, que vão, durante a década de 1920, vir aqui na região pesquisar, né, muito essa arte barroca que vai se desenvolver aqui. O Antônio Francisco Lisboa é chamado de Aleijadinho, porque ele vai desenvolver alguma doença que vai acabar ou amputando parte dos membros, né, ou deixando eles sem funcionalidade, tá? O que vai fazer com que ele acabe até pintando com os cotos, né, dos membros aqui durante um certo período. Pintando não, ele era um escultor, fazia um trabalho com madeira que é muito peculiar aqui da região do barroco, ou seja, é trabalhar com a escultura em madeira ou em pedra-sabão, né, que são as características aqui do local. Vamos lá dar uma olhadinha? Bom, gente, aqui eu tô chegando na única igreja que foi projetada totalmente pelo Aleijadinho, né? Que é a São Francisco de Assis. O projeto básico foi feito pelo Aleijadinho, né, em 1765. E graças à pedra-sabão a gente consegue ver essa ideia de tridimensionalidade que tem na fachada aí da igreja. Essa parte que eu estou mostrando toda tremida aí é o frontispício e o frontão. São esses ornamentos que ficam na frente da igreja. Percebam que as esculturas feitas pelo Aleijadinho, elas demonstram o quê? Uma grande harmonização. A fachada da igreja, então, apresenta um medalhão de grandes dimensões com a imagem da Virgem Maria em posição de oração, rodeada por faixas e guirlandas e coroada por uma grande coroa. Acima desse medalhão, em vez do óculo tradicional, há um grande relevo retratando São Francisco recebendo os estigmas de Cristo. O frontão da igreja, decorado com arcos quebrados e sinuosos, é finalizado por uma grande cruz de Lorena, entre as duas esferas em chamas. O que seria essa cruz de Lorena? É uma cruz dupla, né, que vocês estão vendo, que eu mostrei ali em cima. Essa cruz dupla, ela mostra o quê? Ela mostra que Cristo pode ser representado como um ser humano
e como um deus. Era uma forma de reforçar ali, né, o catolicismo. Ao entrar, a gente percebe no teto da nave, que é essa parte principal aí, né, da igreja, onde a galera ficava ali para rezar, né, na missa, a obra do mestre Ataíde. Nessa obra a gente tem a representação da Nossa Senhora da Porciúncula. E essa senhora é representada, vou dar um zoom aí, ó, com traços de ascendência mista, ou seja, também tem traço africano nesta imagem. No retábulo e na capela mor, o retábulo e a capela mor são essa parte mais do fundo, aí, mais especial ali, né? Onde ficava o padre ali rezando a missa, né? A gente tem os adornos feitos por diversos artistas. Os traços dourados que tem aí, estes sim, foram pintados pelo mestre Ataíde. E muita madeira já tinha sido esculpida pelo próprio Aleijadinho. Nas laterais, nós temos mais pinturas, né, feitas pelo mestre Ataíde. Inclusive, uma delas, a gente pode perceber que o Abraão está oferecendo hospitalidade aos 3 anjos, tá? Então, o mestre Ataíde também pintou estas laterais aí da igreja. A igreja de São Francisco, que foi projetada, né, pelo Aleijadinho, ela começa a ser projetada em 1765. É o único projeto que ele faz, né? E ela só é terminada por volta de 1890, terminada a parte que o Aleijadinho queria. Aí foi por volta de 1890, tá? Mas ela já estava em grande parte pronta ali por 1790. Gente, estamos chegando agora na casa do Aleijadinho, né? Então a gente vai tentar filmar, né, contar um pouquinho da história ali dentro. Vou mostrar a casa para vocês. Uma pessoa enganada, calma. A casa do Aleijadinho é chamado assim de Casa Aleijadinho. Não é a casa onde ele morou, nunca foi dele. Aquela casa foi do pai dele. O pai do Aleijadinho morou ali antes do Aleijadinho nascer. Mas por quê? Qual é o porquê, né? A dona proprietária dali transformou a casa num centro cultural. Então tem historiadores explicando, né, como era viver naquele tempo. Eles mostram coisas interessantes ali dentro da casa. A gente consegue ver, por exemplo, né, dentro da casa ali, onde se escondia o ouro, do lado da cama, vou mostrar a foto ali. Tem debaixo no assoalho também. Então, eles vão dando um tour ali pela casa. Eu não vou mostrar toda, senão eu vou estragar, tá? O passeio é gratuito, tá bom? No final, eles fazem uma degustação das suas bebidas lá para vender, mas tranquilo. Vale a pena ir? Vale. Poderia ter outro nome? Poderia, né? Mas no começo eu me senti enganado, mas eu saí de lá bem tranquilo, valeu a pena ter ido. O Aleijadinho morou no outro endereço, um pouquinho mais acima ali, né? Tem que caminhar, lá ó, só tem subida naquela cidade lá. Tem que caminhar um pouquinho mais, eu não vou mostrar, porque moram outras pessoas hoje, né? A casa tem proprietário, então nem vou botar endereço nenhum aí para vocês, tá? Esta casa, por que o pai do Aleijadinho morava ali? Porque ele construiu a igreja do lado, ele foi o mestre de obras do santuário Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, né? A igreja matriz. Foi o pai do Aleijadinho que começou, né, a comandar a construção a partir de 1727. Ela só vai terminar em 1772. Nesta igreja estão sepultados o Aleijadinho e o seu pai, mas está no chão ali, né, as inscrições, então eu não filmei. Ao entrar na igreja, a gente vai perceber, sempre na nave, né, a nave é aquela parte principal ali, uma pintura de douramento nas laterais muito grande. Ela demorou a ser feita. Por causa desta pintura, foi uma das últimas coisas que foram feitas. O teto é mais simples ali, né? Dá para perceber. No altar-mor, a gente vai ter a Nossa Senhora da Conceição sendo entronizada. E a talha mais simples e clara vai mostrar uma transição do barroco joanino, que é da época do Dom João V, lá de Portugal, para um rococó. Gente, e por fim, eu visitei a Basílica Menor Nossa Senhora do Pilar. O nome mudou, tá? Essa basílica começou a ser erguida no final do século XVII. O frontispício é um misto de outras igrejas que tem ali, como a São Francisco de Assis, mas é um misto, ela não é tão tridimensional.
A nave principal tem diversas esculturas que são pouco conhecidas, mas muito da carpintaria foi feita pelo tio do Aleijadinho, o irmão do seu pai, no caso. Nas laterais, nós temos as representações de diversas irmandades, e elas foram feitas representando a hierarquia social da época. No teto, nós temos anjos, querubins, e no centro, a Nossa Senhora do Pilar. Os ornamentos da basílica têm por volta de 400 quilos de ouro, a segunda com mais ouro no Brasil. A talha principal do retábulo, que a gente vai ver aqui, né? Ela foi esculpida por um artista português, mas ele morreu e não terminou, tá? Mas o artista português foi o Francisco Xavier de Brito. O trabalho inclui dele, né? A Virgem Nossa Senhora, a Virgem do Pilar, entronizada, tradicionalmente num local onde ficava o Santíssimo Sacramento. E a coroação dela, né, é rodeada por vários anjos e querubins de diferentes tamanhos. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, do barroco, do rococó. Tem outros lugares aí de Ouro Preto muito importantes, né, que demonstram bem essa arte, a expressão artística ali do período. Mas nós vamos continuar nossa visita em Ouro Preto. Eu também vou um pouquinho para Mariana, não deu para visitar muito, mas isso fica para nossa próxima. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.